Aqui no Brasil, quando a gente fala de orixá, nós falamos de uma força pura, geradora de uma série de fatores predominantes na vida de uma pessoa e também na natureza. Os orixás são os intermediários entre o Olorum, que é Deus, Olorum, e os seres humanos no nosso país. Quer dizer, muitos deles são cultuados. Então é o seguinte, nós vamos conhecê-los melhor e quem nos ajuda nessa missão é esse pesquisador das áreas de relações raciais e religiões de matrizes africanas, antropólogo e babalorixá, que é o pai Rodney de Oxóssi. Obrigado por ter voltado, né? Você tá uma maravilha estar aqui de novo. Lindo, prazer. Estou de azul hoje, em homenagem ao Oxóssi. Oxóssi no candomblé. Sim. E na Umbanda é verde. Verde, exatamente. Na Umbanda é verde. Azul é Mamãe Oxum. Sim, na Umbanda é Oxum. Em homenagem ao manto de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. Bom, pai Rodney, a fé, na verdade, é uma coisa que dificilmente é explicada. E cada religião apresenta um tipo de crença, vamos dizer, através de imagens, através de rituais. Como é que é cultuada a fé na Umbanda e no Candomblé? Bom, primeiramente, dizer que Umbanda e Candomblé são religiões diferentes. É sempre bom dizer que são duas religiões de matrizes africanas, que têm fé nos orixás, mas que cultuam, né, que na sua forma de praticar a fé tem várias diferenças e é importante que a gente possa pontuar também essas diferenças, né? Mas uma coisa em comum, não existe uma fé dissociada de uma prática nas religiões de matriz africana. O ritual é fundamental, é imprescindível para reafirmar a fé. Então a fé é aquilo que move, é aquilo que motiva, é a força, né, que faz com que o fiel possa acreditar e possa buscar, né, nos orixás, através dos rituais, tudo aquilo que ele precisa para ser mais feliz e mais próspero e ter saúde, ter todas as coisas que a gente precisa. Bom, nós levantamos aqui os orixás mais cultuados no Brasil, tem um monte. Vamos começar por um orixá, e que é um mensageiro. Exatamente. Exu. Exu, que é o primeiro. Qual é a sua história? Exu é o orixá que abre os caminhos no sentido de ir na frente, né? Sim. Porque Exu nos ajuda a evitar os percalços. Então, Exu segue na frente para que nenhum mal, para que nada de negativo possa acontecer, para atrapalhar, né, os caminhos das pessoas que acreditam. Então, Exu é o orixá que a gente... Da comunicação, da paciência, da ordem, da disciplina. É o grande comunicador dos orixás, é aquele que, sem Exu, a gente não chega aos demais orixás, é o portador de todas as oferendas. Então, Exu é o responsável por receber as oferendas e levar a quem de direito. Então, se eu fizer uma oferenda para o meu orixá, que é o Oxóssi, por exemplo, eu preciso de Exu para que ele seja o portador dessa oferenda. Certo, assim como também no jogo de búzios, é Exu quem traz a mensagem dos orixás, através dos Odus de Ifá. E no sincretismo não sabia. Santo Antônio? Santo Antônio, né? Por incrível que pareça, Santo Antônio tem uma história interessante, porque um dos símbolos de Santo Antônio, que se usava antigamente, era um falo, né? Sim, era um falo. Então, por conta desse símbolo, ele foi ligado a Exu, né? Olha uma gira aí. Que é uma casa muito conhecida de nós todos, que é o Ileolá, uma casa irmã. E aí é Exu indo para despachar a rua, né? Para que os caminhos sejam suaves, tranquilos, né? E é bom que se diga, Rony, que despachar não é no sentido de mandar embora, despachar é no sentido de atender. De atender, exatamente. De atender. Exatamente. Olha que interessante, né? Isso aí. Aí a nossa casa matriz. Aí já é para valer. Sim. Bom, vamos falar de outro. Exu é o mais humano dos orixás também, né? O mais próximo dos homens, né? E ele que, através dele, que a gente pode chegar não só aos demais orixás, mas também ao Deus Supremo, Olodumare ou Olorum. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte, por que, Rodney, que se fala tanto de Exu como um orixá do mal? As pessoas que não... Infelizmente, Exu foi sincretizado com o demônio cristão, né? Por conta de ser o mais próximo dos homens, mas também por ter uma ligação com a brincadeira, porque Exu é um orixá brincalhão, é um Exu que gosta da festa, é um Exu que gosta da farra. Exu come tudo que a boca come, bebe tudo que a boca bebe, né? Então, Exu é o dono das encruzilhadas, dos caminhos que se cruzam, e por força disso ele foi associado ao demônio cristão e foi ligado à questão do mal, né? O que é uma pena, porque
que nas religiões de matriz africana, especialmente no candomblé, não existe uma visão dicotômica, excludente entre bem e mal, né? São complementares, porque são religiões que entendem filosoficamente as coisas de modo circular, né? Então, o bem de um... Não há essa dicotomia, não há essa coisa... as coisas excludentes, os extremos, não, as coisas são cíclicas, né? Então, Entendi. as coisas vão se... o bem de um pode ser o mal de outro, né? Tá bom, aqui, agora, Ogum, que esse sim, é o orixá que abre caminhos. Exatamente, esse é o dono dos caminhos, no sentido de que ele é aquele que faz o caminho, né? Ogum, ele estava ligado à floresta inicialmente, né? Então, ele era aquele que era o responsável... Isso, mas Ogum era aquele que era o responsável por abrir a picada na floresta, a trilha, Capitão do mato. o caminho, exatamente, e depois a estrada, por isso foi associado às estradas também. E Ogum é também o orixá da metalurgia. É ele que domina, né, a técnica de lidar com o ferro. Então, ele fez todas as ferramentas, né? Na África se dominava muito bem a metalurgia e Ogum era o orixá responsável por essa função. Portanto, ele fez todas as ferramentas. E com essas ferramentas, obviamente, os homens puderam caminhar na direção do progresso. Por isso, ele é considerado o orixá do avanço, né? Do progresso, da tecnologia. Então, quem procura Ogum, procura um crescimento material? Sem dúvida nenhuma, um crescimento material. Quem procura o orixá de uma maneira geral e quem procura a fé também busca, né, sobretudo as religiões de matriz africana, um crescimento material. As pessoas querem progredir, querem prosperar. Mas Ogum, ele é o progresso no sentido da estrada que nos leva adiante. Ele é considerado cabeça dos orixás, aquele que vai na frente, né, abrindo os caminhos. É interessante porque Ogum é ligado aos exércitos. E antigamente, né, o imperador, que é uma figura muito ligada a Ogum, ele tinha a função de ir à frente do exército nessa coisa da conquista, que é o avanço do território, a conquista de novos territórios e a expansão dos impérios. E é sincretizado com São Jorge. Com São Jorge, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas na Bahia, Ogum é sincretizado com Santo Antônio. Porque Santo Antônio tem patente no Exército Brasileiro. É interessante essas coisas do sincretismo, né? Vamos falar de Yansan? Vamos! A Senhora dos Ventos e das Tempestades. Exato. Ela é conhecida pela sensualidade. É uma mulher muito sensual, né? É um orixá ligado ao elemento fogo, né? Mas ela se envolveu com outro orixá também. Com vários. Com vários. É bom que se diga que o orixá não é santo, né? E sobretudo as mulheres, né? As mulheres das tradições africanas, elas têm um grau de liberdade de independência muito grande, né? Yansan, por exemplo, é lembrada como uma mulher que gostava de circular no mercado. Ela era uma mulher do mercado, no sentido que ela comprava muitas vezes a produção agrícola dos homens e ia para o mercado fazer a venda, né? Entendi. Então, uma mulher que sempre foi independente e que teve vários amores, mas o grande amor de Yansan foi Xangô, né? Ela foi a primeira esposa de Xangô e dizem que ela é o raio e Xangô é a resposta imediata, o trovão, né? Então, esse é o casamento de Xangô com Yansan, que é o casamento perfeito, né? Interessante isso aí, gente. Olha. Mas Yansan... O sincretismo dela é Santa Bárbara. Santa Bárbara, justamente por conta do raio, né? Porque Santa Bárbara também é um orixá, uma santa que protege das tempestades. Olha. Aí, na verdade, é o San, né? Esse orixá que a gente está vendo é o San, que tem uma ligação muito forte com Yansan, porque eles tiveram uma certa disputa, né? E Yansan soprou o segredo de Ossan para os outros orixás. Com os ventos, espalhou todas as folhas, e as folhas que pertenciam só ao San passaram a pertencer a todos os orixás por conta dessa questão de Yansan, que soprou com seus ventos as folhas para todos os orixás. O Cabecilha, que é o nosso... O Cabecilha é a saudação a Xangô. Venham ver o rei descer sobre a terra, né? O grande rei Xangô. Perdão, Robin. Bom, agora aquele que você leva o nome. Oxóssi. Oxóssi, nosso pai Oxóssi, o orixá caçador. O caçador, protetor das matas, protetor das florestas, protetor dos animais. Oxóssi é aquele que condena a caça predadora, né? Isso. A caça tem que ser feita para alimentar as pessoas, né? Então ele é, por extensão, o grande orixá da alimentação, o grande orixá da fartura, o grande orixá da prosperidade. Rei de Queto, né? Que é um reino que ficava ao sul do Benin, né? Uma parte do Benin da cultura iorubá.
e um orixá que foi relacionado a toda a fartura. No Brasil se tornou um orixá muito popular, porque por ser o rei de Queto, ele é aquele que nos uniu, né, enquanto povo em diáspora. Então, tem uma cantiga que se canta em homenagem ao Oxóssi, que se chama Alaqueturê, né? E nessa cantiga todos se abraçam, e a tradução dessa cantiga é: povo de Queto, abraçai-vos, uni-vos, né? Então Oxóssi é o orixá que é responsável por nos unir na diáspora e aquele que garante o nosso sustento, a nossa alimentação através da caça. O ponto oficial de Oxóssi na Umbanda é assim: quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? Um grande sucesso, né? Com seu chapéu de banda de Aruanda, ué. Pois é, engraçado essas histórias, né? Bom, sempre há um orixá, Rodney, que é de poder maior. Vamos falar, Oxalá, por exemplo. Sim, sim. Não é que o poder, do ponto de vista do axé é o poder, né? Sim. Os poderes são muito equilibrados entre os orixás, mas Oxalá é sim um orixá que tem uma certa primazia, porque ele é o mais velho, né? E por ser o mais velho, os mais velhos no candomblé têm as prerrogativas, né? Porque é uma religião pautada na senioridade. Então Oxalá é o mais velho, portanto ele é o mais respeitado entre todos os orixás, também porque é um orixá ligado à criação, né? Oxalá foi o orixá responsável pela criação dos homens, porque ele falhou na missão de criar a terra. Então ele recebeu de Olodumare, o Deus Supremo, a missão de criar os homens, né? E, portanto, ele é o grande criador de todos nós, é o pai de todos nós, considerado o pai de toda a humanidade. Sempre de branco? Sempre de branco, porque branco é a cor da ausência, né? O branco é a cor da criação. A gente não vai falar, não vou só falar, mamãe Oxum, não tem nada para falar dela hoje aqui, mas não vamos falar. Mas Oxum é tão linda, né? Se a gente não falar dela, ela fica enciumada. E então ela tira o amor da vida da gente, e sem amor ninguém vive. Oxum é o orixá do amor, né? E como é impossível ser feliz sozinho, todo mundo precisa de Oxum, até porque, Rony, todo mundo precisa de água, né? E Oxum é a dona da água doce, a senhora das cachoeiras, a senhora dos rios, né? É a mulher mais linda e mais poderosa, porque Oxum representa a mulher influente. Né? Mas não é aquela influência que se faz pela força, mas pela sutileza, né? Aquela influência de bastidores, digamos assim, mas aquela que manda no poder, né? Mas por trás, né? Influenciando e usando todo o seu poder de sedução para conseguir aquilo que ela quer. Mamãe Oxum. Bom, e claro, que essa, meu Deus do céu, essa é, na verdade, o grande orixá cultuado em nosso país, que é Iemanjá. Iemanjá é a mãe de todos nós, a grande mãe, rainha do mar, senhora das águas que vem de Olocum, né? Senhora das águas do oceano, dos rios que correm na direção do oceano. E Iemanjá é a grande mãe, né? E por ser a grande mãe, ela se tornou certamente o orixá mais popular, né? A mãe de todas as cabeças. Imaginando, Rony, que na condição mais triste, né, em que o negro chegou nesse país, que foi na condição de escravo, a família foi esfacelada nesse processo. Era necessário ter essa imagem simbólica de uma grande mãe, né, que pudesse abrigar todos e abraçar todos e devolver esse sentimento de família. Então Iemanjá cumpriu esse papel, e o oceano, que continua sendo um grande elo de ligação com a África, né, porque a gente está desse lado e do lado de lá, e Iemanjá faz a nossa ligação com a África, com a nossa mãe ancestral. Olha aí. Que tem de Ogã ali atrás, olha o nome. Não é? Essas festas que acontecem aqui em São Paulo no início do mês de dezembro são muito bonitas e, se eu não me engano, é um patrimônio do estado de São Paulo. É um patrimônio cultural. A festa de Iemanjá é um patrimônio cultural do estado, oficialmente o patrimônio cultural do estado de São Paulo. Principalmente lá na Baixada Santista. Exatamente. Uma festa muito bonita. Olha ela aí. Com todo o perfume de alfazema, todas as flores e todas as oferendas a Iemanjá. Bom, pai Rodney, eu quero te agradecer muito por ter vindo mais uma vez. Volte mais vezes. Será sempre um prazer. Essa é só a segunda vez, precisa vir mais. Que bom, venho com todo prazer. Obrigado, sempre bom falar de orixá. É isso aí, olha. Esse aqui, você já conhece, é o nosso parceiro, é o pai Rodney de Oxóssi, que é antropólogo, babalorixá, veio hoje aí com um time bonito. Eu disse, mas quem é isso aqui? Essa é minha filha. Eu ainda perguntei, que filha, né? Então, eu quero só lembrar mais uma vez que você nos deu mais uma vez uma aula em relação ao sincretismo religioso e essa história das religiões de cultura africana que fazem parte da nossa cultura. Exatamente. Não é? É uma parte fundamental da cultura brasileira. Exatamente.